Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? A gente está esperando o Eduardo Brasileiro entrar, que já já a gente vai começar a nossa live falando sobre a economia de Francisco e Clara. Já temos aqui Moisés e grandes companheiros e companheiras já, que todos os dias nas nossas lives já nos acompanham e já estão sempre aqui como parceiros nossos. O Eduardo Brasileiro já deve entrar e aí a gente começa nossa live. Tá tudo bem o som? Vocês nos escutam? Escutam? Tudo bem o som? Escutam? Desi, Jean, bem-vindos. Olá, irmã Lucinha. Pronto, o Eduardo entrou. Já vou convidar ele aqui para... Boa noite, Leci. Sônia, boa noite. Bem-vinda. Pronto, aí está o Eduardo. Opa, cheguei. Obrigado, João. Eu tô ponta cabeça ou tô certo? Você está de lado, você tem que ficar... Assim? Agora você está perfeitamente. Estou. Opa, agora sim. Novidade esse Tudo mundo das bem? redes. Tudo bem? Pois é, a gente vai aprendendo, na verdade. É verdade. Márcio Camacho, Clodoaldo, grandes amigos já estão entrando aqui. Grandes amigos. Ainda bem que o Chico César terminou a live dele, porque não tinha como concorrer, entendeu? Não, com o Chico César de verdade não dá para concorrer. Bom, ainda mais... Bom, vamos lá. Viu, Eduardo? Só para começar, queria te agradecer de princípio por topar participar desse bate-papo conosco. É uma alegria grande, a gente do CMLB tem promovido essas lives com o objetivo de estar próximo. É tempo de estar junto, de refletirmos, de aprendermos e, obviamente, de estarmos a vivenciar esse período, a tornar ele menos problemático para todos nós, né? E essas lives têm nos ajudado. Nem tanto os dos sertanejos, nem tanto, mas em geral sim. Exato, nem tanto. Mas ajuda a nos sentirmos próximos, né? É um jeito de afeto, é um jeito de cuidado, né? Eu quero começar então essa live falando sobre possibilidades. Aí quero citar esse pedaço, esse trecho de um documento especial para mim, lembrando e referenciando uma amiga que está aqui assistindo a live, que é a Rose Marques, uma amiga do coração, que diz assim, é um trechinho pequenininho da Carta da Terra, que no próxima quarta-feira é o Dia Internacional de Pachamama, defendido pelo Leonardo Boff, a ONU junto com Evo Morales. E diz assim, que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova referência frente à vida, por um compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, pela rápida luta pela justiça e pela paz, e também pela alegre celebração da vida. Então, eu não podia deixar de começar melhor esse momento citando esse documento planetário que é tão importante, que é o ethos da Terra, né? É o ethos da Terra e dizendo sobre as esperanças que podemos ter. Só terminando de cumprimentar quem está aqui, tem bastante gente, pessoal de Minas, olha a Marisa,
Gilberto, Luiz Henrique, Sônia, todo mundo está aqui acompanhando e sejam todos muito bem-vindos. Minha tia Taylor está aí, Regiane. Bom, eu vou cumprimentando vocês com o tempo, viu? E aí a gente vai começando essa live, né? E aí, Eduardo, vamos lá. Um prazer grande. Nós estivemos em Brasília em janeiro e pudemos, naquele momento, no Cefep, o Padre Paulo do Cefep está aqui nos acompanhando, dialogar um pouco sobre esse tema, a economia de Francisco e Clara. Antes de entrar propriamente no tema do Francisco e desse chamamento para esse encontro, eu queria poder conversar um pouco com você sobre os cenários que levaram o Papa a compreender a necessidade de chamar um tema tão importante como economia para o centro do seu papado. Como é que você percebe isso? Olha, que legal isso, João. E você começar ainda com a dimensão da Carta da Terra, né? Que é uma carta que traz uma espiritualidade, uma profundidade, uma ecologia integral, antes de surgir, né, esse próprio tema que é trazido na Laudato Si pelo Papa, né? Mas é porque eu acho que o grande debate do dia de hoje, eu queria saudar vocês todos que estão aí, é um grande prazer. O João foi muito generoso em topar esse bate-papo, porque eu acho que a gente precisa estar nesses espaços e estar próximo dos amigos, conseguir conversar num tempo tão difícil. Então, um abraço a todos. E eu acho que o grande desafio desse tempo é a gente perceber o colapso que nós, quanto sociedade global, chegamos, né? Econômico, cultural, ambiental. E esse colapso quer dizer porque é fruto de um movimento dos donos do mundo, né? Que são os mercados. E a profundidade do Francisco em propor isso é porque ele é um Papa que entende o mistério de Deus, o sagrado, as elucubrações do divino a partir do chão da terra. Encontro com as diversas perspectivas que nós temos de teologias, de realidades e do serviço enquanto cristãos. O Francisco entende assim, e ele propõe uma carta encíclica, que eu acho que é a espinha dorsal dele, por mais que exista vários rostos, ou seja, várias portas abertas que Francisco fez, desde a misericórdia ao cuidado com os mais pobres, desde a Evangelii Gaudium, que é um programa de evangelização, de eclesiologia, até o que ele construiu, que é as escolas ocorrentes, que é esse debate sobre cultura. Ou seja, eu acho que Francisco ele entende a mudança de paradigma, diferentemente de todos os outros papas que nós tivemos recentemente, e diferentemente até, inclusive, da sociedade, povos e igreja. Eduardo, eu queria, eu queria antes falar uma coisa, mas eu queria aproveitar que você cita Evangelii Gaudium e dizer que eu preparei ela para a gente dialogar aqui. Oba, e preparei num espaço específico. Eu acho que o Papa Francisco ele tem uma chave na vida dele que ele não prega o que não vive. Ele vive para pregar, ao contrário de muitos. E aí isso no dia a dia político, social e todos os outros. E aí ele primeiro faz e depois nos ensina a fazer usando um neologismo que eu acho fabuloso, que é primeiriar. Ele fala isso na Laudato Si, lá no número 24, que a igreja em saída é a comunidade de discípulos missionários que primeireiam, que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam. Ele define o que é primeiriar, que é tomar a iniciativa. E aí, para falar sobre tomada de iniciativa, eu acho que é preciso deixar muito claro uma coisa do Papa Francisco, que é muito além de um líder religioso, o Papa Francisco tem uma noção clara de Estado. Então, ele com certeza, para mim, é o maior estadista que esse século vai ter, desde agora. Ele tem uma visão muito clara sobre o que é mundo, sobre as problemáticas que o mundo carrega, e na maioria das vezes carrega pelas questões do ser humano, né? Esse antropocentrismo que vivenciamos. E aí, a partir disso, eu acho que está a centralidade, né, do chamamento desse encontro de Francisco, que vem depois dessa encíclica social que é Laudato Si, não é verdade? Uhum. E aí, falando nisso,
o Papa Francisco não só convoca o encontro da economia de Francisco. Então, a gente vai ter esse ano 5 anos da Laudato Si, que é uma encíclica que carrega... Muitos chamam de encíclica verde, né? Mas de fato é uma encíclica social. Mas ele chama junto, ou ao mesmo tempo, basicamente, um encontro sobre a educação, né? O que prova o seu compromisso como uma visão de conjunto sistêmica sobre isso tudo. Então, entrando no tema específico, como você acha que o mundo ou os jovens puderam receber esse convite para esse encontro dessa coisa? Porque eu, de fato, não esperava. Ele é muito surpreendente em muitas coisas. Mas provocar o mundo, a onça com a vara curta, de tal maneira de convocar um encontro como esse, foi surpreendente para mim. É surpreendente, né? Eu acho que ele tem uma perspectiva que faz parte de como ele conduz o pontificado dele, né, nesse primeiriar, que é usar dos sentidos humanos para perceber a realidade. É um pastor mesmo, né? Que percebe a realidade à nossa volta. Um dos maiores desafios da nossa sociedade é perceber os sujeitos e deixar que os sujeitos falem, não falar por eles. E o Francisco, ele pega isso, né, com uma maestria gigantesca, porque ele cria uma igreja cada vez mais sinodal, né? E por mais sinodal que esse movimento dele seja, ele é O Eduardo caiu, mas já deve voltar aqui, deve ser uma questão de internet. Já deve voltar. Quero mandar um abraço aproveitando para o pessoal da Pastoral do Menor de São Paulo, com certeza companheiros do Cefep, Sueli, e todos que aqui estão acompanhando. O Eduardo já volta, ele deve ter caído por uma questão de internet, e a gente está aqui dialogando especificamente sobre essa conversa que é um encontro sobre a economia de Francisco e Clara. Vamos lá, deixa eu ver se o Eduardo consegue voltar aqui. Acho que vai. Pronto, voltamos. Caí, capotei. Me desculpa. Começou a falhar aqui, eu não vi mais nada. Até reconectei a internet aqui. Pronto, é isso. Falando, me desculpa, né? Mas é que o Francisco, ele tem esse primeiro idear, né? Ele garante os sujeitos. É isso que o Brasil tem discutido muito a partir de novas narrativas hermenêuticas nas academias, né? Do lugar de fala. E Francisco percebe isso, ele dá lugar aos povos, né? Como fez no Sínodo da Amazônia, como faz com maestria com as juventudes no Sínodo. Ele vai abrindo caminhos, e esses caminhos abrem portas, e por isso uma igreja sinodal, uma igreja que caminha junto, uma igreja que dialoga e que constrói caminhos conjuntos, é fundamental. No campo da economia e da educação que você comenta, o Francisco faz um diálogo muito interessante, João, que centrar força nessas duas perspectivas que são filhas da Laudato Si, né? Que é a cultura ecológica e a cultura do encontro. Essas duas palavras são chaves no fazer dele, e a cultura ecológica se desdobra em diversas reflexões. Primeiro, os encontros com movimentos populares que ele faz na Bolívia, Roma, 2 vezes. E a cultura do encontro que ele faz nessa perspectiva de construir uma pedagogia própria, que o Francisco se dedica muito a fazer, né? Que ele chama de pensar, sentir e fazer, que é muito bonito. Quando eu penso, eu sinto e faço. Quando eu sinto, eu penso e faço. E quando eu faço,
é porque eu estou pensando e sentindo. Essas duas perspectivas são importantes para nós, né? Perceber esses dois campos que o Francisco coloca esforços, que é o social, a cultura da ecologia, a cultura ecológica, que ele foca no encontro sobre economia, que vai desdobrar aí um debate sobre economia global, e a cultura do encontro em diversas formas de reunir os distantes nessa nossa sociedade que sempre foi polarizada. Aí você fala, mas como é que para as juventudes foi isso, né? O mais interessante foi que o Francisco ele não usa os mecanismos tradicionais, né? Não usa a eclesiologia, as igrejas, e ele vai conversar com jovens de diversas frentes, né? São jovens diversos, né? Jovens de academia, jovens de movimentos sociais, jovens empreendedores que por muitas vezes não fazem parte dos movimentos populares tradicionais. Então, ele nos provoca a partir do encontro criar uma síntese, e eu acho que a CIS será isso, e creio que a CIS não será esse ano, se tudo caminhar como nós estamos vendo aí com a evolução do Covid. Mas a sorte nossa é termos o Covid antes do encontro, porque isso também é um debate sobre sociedade que o Covid-19 abre, e a partir de uma destruição do sistema social que foi feito pelo capitalismo neoliberal, né? Há anos a gente vê a agropecuária industrial crescendo sem controle, se vê há anos os países retirando as políticas sociais mínimas para a dignidade humana, e isso é mais grave do que uma pandemia, né? A retirada da reforma dos direitos previdenciários, os direitos trabalhistas, e você vê isso tudo colidindo por um grande colapso que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade, né? E aí a gente percebe que o problema não é econômico, né? O problema é com a questão da organização política social, que envolve, obviamente, a questão de como as pessoas lidam com a questão da economia. O Papa Francisco disse isso, e eu gosto de repetir sempre. Ele afirma que essa economia não dá mais. Ela mata, corrói, destrói as pessoas. Não é uma economia que gera vida. Então ele gosta de dizer sempre assim que... como é que ele diz? Então ele espera, na carta dele para o encontro, eu até grifei aqui, ele espera que o encontro de Francisco, da economia de Francisco e Clara, gere um pacto para mudar a economia atual, e eu acho bonito esse final, e atribuir a alma à economia do amanhã, né? Do futuro. Realmar. Então, Realmar, exatamente. Então, essa questão, para mim, é muito importante, né? Porque você volta para si a ideia de como a gente vivencia. No último debate aí com a Carlúcia esteve aqui conosco esses dias debatendo sobre economia popular solidária, a gente volta a essa temática de que a economia que vivenciamos hoje é uma economia que vive em detrimento dos outros, né? Então, o Papa cita isso também na carta. É 1% da população mundial que detém toda a riqueza do capital, financeiro, econômico, tudo assim, e aí tende a pressionar o resto, a trabalhar para viver, a receber tudo menos direitos trabalhistas, menos possibilidades de vida, e aí o Papa quer inverter essa lógica, né? E aí, como é que a gente percebe isso e recebe isso, Eduardo, por exemplo, no cenário de Brasil atual? Você acha que isso interfere em algumas formas? Receber um encontro desse, um convite desse do Papa no cenário atual que vivemos? É verdade. É de uma responsabilidade, João, gigantesca, porque é assim, primeiro que você não vai para um evento, né? Nossa, vou ver o Papa, vou participar. Não, você vai participar de um debate que vai gerar uma carta compromisso e que vai se desdobrar em inúmeras ações. Por isso que no Brasil a gente criou a ABEF, a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, né? A Clara a gente fala logo mais, né? Porque a ABEF que pensou que uma organização da nossa luta, da nossa ação política é fundamental para não criar um espontaneísmo nas interpretações, inclusive, do que é o debate sobre o Papa. Na verdade, o que a gente quer e busca é que as pessoas percebam a importância de dialogar, de debater, de refletir e de construir caminhos conjuntos dos movimentos, das pessoas, inúmeras pessoas, você citou da Carlúcia, né? Tem um trabalho histórico, as pessoas aqui no Brasil, da economia solidária, pegar esses conhecimentos e começar
a trazer esses debates de maneira viva, reavivar esses debates, né? E o que você fala, João, é interessante, que é a economia, o problema central é que a economia ficou no lugar da política e que os mercados entraram no lugar da democracia. Ou seja, o que a gente vê é uma deformação do que seria economia, que é o cuidado da casa. E a deformação dela se dá no quê? Numa economia denominada para os mercados. Quando a gente fala mercado, fica muito confuso isso, né? Mas a gente está falando das grandes corporações, que você fala aí o 1%. Se a gente pega o 1% e pega quem são as corporações dentro do 1%, a gente vai descobrir 740 corporações. O ITH, um instituto lá em Zurique, fez essa pesquisa e descobriu 740 corporações. Das 700, e o ITH, inclusive, é um instituto que o Albert Einstein estudou, trabalhou, fez várias discussões. Eu estou esquecendo o nome do que quer dizer ITH. E desses 740 corporações, 3/4 delas são bancos. Ou seja, os donos do mundo são os donos dos bancos. E também de grandes corporações, desde da indústria farmacológica até passando pelos alimentos, passando pelas roupas, passando pela tecnologia. Mas o importante é perceber que eles concentram e criam uma asfixia no sistema, porque você não está gerando trabalho, você não está gerando produção sustentável, você não está pensando numa economia a partir de administrar a vida das pessoas. Você pensa a economia simplesmente para a sua acumulação. E essa acumulação, o Francisco, ele está abrindo fogo direto contra elas, e a gente não pode titubear. Então a importância para o Brasil é abrir o caminho com a economia de Francisco e, Clara, abrir o caminho para as discussões de um sistema que circule. Por isso, Realmar, um sistema que crie a partir do povo, nas periferias, outra novidade. Por exemplo, nós estamos lançando essa semana, lançamos ontem, uma carta aberta para a união das religiões em torno da pandemia do Covid-19. Pensando o quê? Que um dos pilares do cuidado da casa é o diálogo entre fés, né? O ecumenismo. Né? E o ecumenismo é importante para a gente construir, né, essas narrativas que libertem as pessoas. Então, o papel dos religiosos nas periferias ou em bairros nobres em reunir outros religiosos de outras confissões de fé para que eles pensem ações de economia local. Ou seja, as pessoas não consumirem do fast food numa época tão grave, não deveria nunca consumir, mas não consumir agora deles, para que a gente possa consumir sem esforços naqueles que estão quebrados, porque tiveram que parar, e de maneira correta, o consumo das grandes... tiveram que fechar as portas, sendo mais claro, né? Tiveram que fechar as portas e ficar em casa, de uma maneira correta. Ou seja, a gente precisa ajudar essas pessoas e consumir delas, pelo meio do delivery, por outras formas. Ou seja, humanizar, quando o Papa fala, uma economia que não exclui, mas que faz viver, ele fala também, uma economia que humaniza e que não degrada, né, depreda o ser humano e a terra. Eu confesso que eu tentei buscar nas minhas inspirações latino-americanas. Eu gosto da América Latina como inspiração sempre. Sim. E aí tem uma música do Molotov que eu gosto muito, que é Dá-me todo el power, dá-me todo o poder, né? E aí é uma música que canta toda essa questão hegemônica do poder econômico, farmacológico, enfim. E aí poderia citá-la melhor de outra maneira, mas por causa do espanhol, para não confundir os idiomas aqui, não farei. Mas eu queria, falando disso, falando em música que nos inspira, e entrando no debate da sua fala, eu queria lembrar de um samba enredo muito importante para a história da música e do samba brasileiro, que foi e será eterno o samba da Mangueira desse ano. E ela canta num pedacinho, que eu acho que Mangueira. Especial. Favela, preste atenção. Desculpa, te cortei. Vai, manda. É isso, não, cita você. Favela, isso, preste né? atenção, não tem futuro sem partilha. Sem partilha. De arma na Sem mão. arma na mão. Literalmente esse trecho eu ia citar. E lembrar que, de fato, não existe futuro sem partilha. Né? Não existe.
todos que acompanham me conhecem no meu dia a dia, sabem que o meu papel como educador ambiental, é levar a percepção do que é educação ambiental. E a educação ambiental nasce da ideia de uma sustentabilidade, que vem, sustentabilidade vem do verbo sustentare do latim. Então, ou seja, a gente pode zerar o desmatamento na Amazônia, pode zerar, mas se tiver uma pessoa ainda passando fome, nós não seremos sustentáveis. Então é preciso perder essa percepção de sustentabilidade só verde. Não. É a questão da partilha da vida, do dia a dia, né? E aí eu sempre fico me pegando a pensar, Eduardo, do ponto de vista teológico, talvez eclesial, aonde que erramos? Porque é tudo isso que a comunidade, as primeiras comunidades cristãs faziam. Eu lembro de uma música de menino que cantava: os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Essa música é marcante da minha vida de comunidade de base e me lembra as primeiras comunidades eclesiais. Aquilo da onde a gente nunca deveria ter saído de experiência, né? E eu fico me pensando aonde a gente errou, porque a gente se tornou egoísta extremamente na comunidade eclesial, egoísta na vida, no consumo, nas práticas. Bom, eu só estou dizendo isso tudo porque o samba me inspirou a dizer que não existe futuro sem partilha. E aí acho que o Papa Francisco, como um bom latino-americano, que viveu uma experiência de uma teologia do povo, né? Do povo, ele compreendeu isso de maneira muito bonita e entendeu que a questão econômica entrou na igreja, né? De uma maneira da porta da frente, né? Então, como que a gente vivencia, às vezes, um cristianismo neoliberal, né? Eu vou brincar com esses termos. É verdade. Eu acho que a gente teve um problema gigantesco no meio da formação do cristianismo, que foi a cristandade, né? Quando o império capta, o poder capta, né? E o poder, como diz a Marilena Chauí, ele entrega para ele, para o tirano, né? Lei do Lavoisier, né? Sobre a servidão involuntária. Ela fala, primeiro a gente entrega nossos ouvidos, depois nossos olhos, depois nossas bocas, depois nossa prática, e assim servimos a algo cegamente sem perceber que ele mata, que ele destrói, que ele nos faz mal. E foi assim com a cristandade numa boa parte do tempo. Mas em meio da cristandade nós tivemos Francisco de Assis. É a mesma coisa para nós hoje, né? Quando a lógica férrea da realidade, como se fosse um trem-bala passando, impõe uma lógica, todo mundo no trem, há aqueles que descem do comboio e gritam que a gente precisa parar. E cada vez mais, eu sinto, João, que é cada vez maior o número de pessoas movidas nisso, né? Por exemplo, eu vi aqui a Sueli, ou não sei mais quem pode ser, da Pastoral do Menor, falando, né? Como a juventude excluída neste debate, como inserir a juventude excluída neste debate. E já respondendo o que você está falando, né? A gente pode, muitas das vezes, sem teorizar muito, propor momentos de encontro onde as pessoas experienciem uma outra realidade. O que está acontecendo conosco nos nossos lares, os que podem e têm o privilégio de se isolar socialmente e ficar dentro dos seus lares, porque isso é um privilégio, esses que estão dentro dos seus lares, e também tem os que... também é um privilégio e uma questão de sanidade mental, né? Porque tem aqueles que vão por ideologia para a rua, né? Claro. É um absurdo. A mesma coisa acontece aqui, né? Nós estamos percebendo que a vida tem um ritmo que não é esse do neoliberalismo. Nós estamos percebendo que a vida tem belezas e delicadezas e formatos que a gente não percebe na lógica do dia a dia. É a mesma forma que a gente precisa inserir as pessoas num debate de uma nova sociedade, de outros mundos possíveis. Não chegar com teoria, com espécies de formas, mas propor momentos de partilha, momentos que elas percebam que elas podem ter menos para que outros tenham também. E que todos sairão saciados, fazendo uma analogia evangélica. Eu acho que esse é um caminho para a construção de novas perspectivas, que se dá a partir da troca, da partilha. O poder do povo. Eu acho que a favela de Paraisópolis está dando um exemplo gigantesco, você já viu, né? Que aqui em São Paulo, eles criaram um comitê organizado
em todas as ruas, onde as pessoas ficam dentro dos seus lares e você fica como administrador da rua, da viela, onde as pessoas não vão passar, elas têm que ficar em casa, elas têm que provar por que estão saindo, para que todos se salvem. Claro que eles criaram uma estrutura de financiamento, né? Gastar 5 mil reais por dia uma estrutura dessa, colocaram um médico lá no meio de Paraisópolis. Mas é lindo perceber quando as pessoas se empoderam do sentido da comunidade, da comunidade, da partilha, acontece esse movimento que eu acredito que é um movimento pascal. O Papa Francisco citou essa semana numa carta bonita, um plano de emergência para ressuscitarmos diante do Covid-19. Esse ressuscitarmos, ele começa citando, né, lembrando de milhares de pessoas, lembrando das mulheres que cozinham com 2 cebolas, um prato gigantesco para milhares de pessoas. É a mesma coisa que a gente pode perceber hoje, né? A capacidade de ressuscitar hoje, enquanto igreja, enquanto evangelização, enquanto corpo vivo, nós propormos o novo de maneira protagonista, que é garantir para que os próprios sujeitos percebam a realidade à sua volta de uma maneira mais viva, como não temos percebido, né? O realmar é isso. A palavra almar, né, vem de ânima, de espírito, mas também vem de alegria, né? Isso é bonito, porque termos alegria diante de um período de tristeza, isso é resistência. A alegria nossa no meio da miséria é acreditarmos que a gente pode, com o nosso gesto, propor aos outros a transformação de um novo tempo, né? É cristão isso, né? É ressurreição isso. Quando a gente propõe de maneira clássica, propositiva, né? De maneira propositiva a gente chega no povo e propõe, olha, é possível uma nova economia. E a gente começa por nós e ela chega a todos. A todos. Isso é uma capacidade gigantesca que eu percebo, porque o capitalismo, o neoliberalismo, ele se concentra a partir de uma lógica que é antropocêntrica, o homem e seus desejos. Hoje, com o isolamento social, a gente tem que ficar nos nossos lugares, guardados, quietos, parados. E aí a gente percebe que os desejos são relativos, né? Relativos por quê? Porque quando a gente percebe que a vida é o centro, ou seja, uma relação biocêntrica com a vida é o centro, a gente percebe que a gente tem que abdicar de algumas coisas para os outros, para os seres à nossa volta, né? Então eu acho que o novo tempo surge a partir de novas práticas. E aí é importante lembrar desse novo não como um partido novo, mas como a esperança da ressurreição desse novo que advém de novos paradigmas que podemos construir, mudando, obviamente, essa pessoa. Eu não podia perder. Esse novo já nasceu velho, né? Eu não podia perder a ponte. Perdoe-me pelo gancho, mas eu só... Fala. Vai lá, por favor. Não, sim, não, porque é isso, né? O processo de conscientização, ele se dá, e Paulo Freire mostra muito isso, né? Que os sujeitos presentes, partilhando, trocando ideias, e não os sujeitos como meros objetos da transformação. A gente, quando fala, né, há tempos o Brasil vê falar, precisamos voltar para as bases. Você falou que a igreja perdeu nas periferias, e perdeu mesmo, né? A igreja católica, né? Precisamos voltar para as bases. Mas a sua base e a sua volta, é só a gente começar a ouvir, escutar e construir e confeccionar, que é uma coisa bonita, eu acho, né? Que é confeccionar esse tecido, essa urdidura que constrói a trama da resistência, a trama dos projetos. A falta da narrativa nossa, de construir e tal, é porque a gente enche a cabeça de coisa e quer ir lá despejar nas pessoas. E, na verdade, a gente precisa fazer um outro exercício que é de escuta, de partilha. Esse que eu acredito do Papa, que é o pensar, sentir e agir. Quando eu penso, eu sinto, eu ajo, aí eu posso ir para um método de análise latino-americana, que é o ver, julgar e agir. Que aí ele propõe, que eu senti a realidade, eu percebia todos à minha volta e eu começo a construir novas perspectivas, né? Tem um padre, João, aqui na Zona Leste, chama Padre Ticão, não sei se você já ouviu falar. Sim. Ele é uma referência no trabalho nas lutas do movimento de moradia, da saúde pública. Vai fazer 40 anos de padre aqui. Ele faz parte da IPDM, esse coletivo que eu pertenço, Igreja, Povo de Deus e Movimento. E ele construiu um debate sobre saúde preventiva. E ele está fazendo um debate aqui sobre
cannabis medicinal, o uso da cannabis. Inclusive, vocês podem até fazer um debate com ele, eu converso, vocês fazem uma live, pode até rolar. Porque o Ticão, ele está construindo um debate da cannabis medicinal porque ele pegou um dado, ouvindo a comunidade dele, que mais ou menos 500 pessoas no bairro de Ermelino Matarazzo